Boa noite. Oi, Walter. Oi, Boa noite. Boa noite, Roberto. Sala de reunião inédita no Aprendiz. As duas equipes ganharam a prova. Quero então iniciar, através dos líderes, que vocês nos coloquem agora, nos ajudem, dizendo o que vocês acharam do trabalho da outra equipe. Na sequência, nós vamos sair 5 minutos dessa sala, nós três. Vamos decidir em cima das informações de vocês vão ficar exatamente onde vocês estão. Nós voltamos aqui, eu dou a equipe vencedora sai para uma recompensa imediata, a equipe perdedora vai ficar na sala de reunião e aí um dos três da equipe perdedora vai ser demitido. Tá claro para vocês a regra do jogo dessa sala inédita de hoje? Então, líderes, por favor, vamos começar com a Bela. O que eu acho que o nosso trabalho foi superior, e do meu ponto de vista, bastante superior, foi a gente ter envolvido todos, não só o empresário, mas os funcionários, conseguir reescrever a história dele, né, com permissão dele em um dia, conseguir convencê-lo que isso era bacana para ele, conseguir envolvê-lo em questão de convenção e campanha de motivacional e dar um guide para eles ali, não só a bússola, como aquele quadro, independente do número de ações, bastava ele colocar e amanhã ele estava executando, ele estava imprimindo o logo dele, a gente fez slogan, a gente fez temático para que ele pudesse ter aqui uma vida longa. Que o Sebrae dá muita importância para o envolvimento do empresário, do micro e do pequeno empresário, nas ações do Ali, em todas as ações que o Sebrae, né, Renato? Eu ouvi de vocês isso ontem. Sim. Vocês dão muita importância a esse envolvimento, né? O empresário é a peça-chave para o sucesso do negócio. O Sebrae não vai lá para assumir o negócio do cara e administrar por Exatamente. ele. Vai lá sanear, ajudar a pensar o futuro, né? E aí que vem, depois é por conta dele. Sim. Então, quanto mais ele se envolve no processo, melhor. Vocês envolveram também isso, a muito. dona do... Bastante. A gente conseguiu envolver bem. Ela é mulher lá, né? Era a Marina. Isso, a Marina, ela é a dona do hostel. Ela tem como sócios o Pedro, que é o responsável pelo bar, e a Glícia pela cafeteria. Em determinados momentos, as atividades, as contas, tudo é repartido entre eles, porque um alimenta o hostel oferece determinadas coisas para o bar e por aí vai. Eu queria só comentar uma coisa, que é o seguinte, cada um dos hostels estão em momentos e fases distintas, enquanto uma estava satisfeita com o seu negócio e apenas o que eles puderam fazer foi renovar, vocês tinham uma desmotivação por parte do proprietário e aí a necessidade de transformar. Então, ambas estavam certas de acordo com o momento e a fase de cada hostel. Por isso que é difícil, para nós. Vocês chegaram a propor para eles para estender a operação e explorar mais bar e... Isso. No nosso caso, é exatamente o que o Walter falou. Café e bar. Até mudar o logo para ser mais do que só... A gente tinha e até pensando nesse, vamos dizer assim, acabado o programa, como que eles vão dar sequência a isso tudo, a gente não só fez essa parte também, como marcamos reuniões já com o pessoal do Sebrae para projetos que estão em vigor, a gente já deixou tudo certinho. Eu posso pressupor, então, que o bastante superior a qual a Bel se referia não é bastante superior, porque vocês também fizeram isso. Na verdade, na nossa visão... Tem uma diferença aí pela quantidade de ações que a então eu gente queria fez. falar sobre isso, inclusive. A previsão, 56 ações e as ações que foram implementadas. Na realidade, também do envolvimento com o empreendedor foi em relação à implementação das ações futuras. Eu queria colocar aquela questão, peraí, quando eles falaram 54 ações e até colocaram aquele chart, muito bonito, muito bem feito até, bem bacana, eu comecei a ler as ações para ver quais eram essas ações. Aí tinha escrito lá, Facebook, era uma ação, Twitter, era outra ação. Tava uma leve roubada de jogo ali, porque como que você fala que a cover picture do Facebook Mas primeiro toma cuidado em falar roubada de jogo quando você fala do trabalho de alguém. É uma figura de linguagem, desculpa, eu não quis dizer isso. O que eu quis dizer é o seguinte, eu poderia colocar assim, peças para mídias sociais, isso pra mim é dentro de uma ideia, uma execução. Uma deslealdade deles? Eu acho que eles chamaram peças de execução como se fossem as ideias, e uma coisa é uma peça de execução. Mesas novas, guarda-sol. Tô falando das que eu li de comunicação. Não, tô falando aqui de baixo. Isso, está dizendo que as 54 ações, quando você vai algumas olhar... não são tão Não é guarda-sol, não é uma ação. Isso, isso que É isso que eu quis dizer. Mesas novas, Existem vários cebolinha. itens que eles conseguiram criar. Gente, foram conversados um a um com o proprietário, ele está ciente de tudo. Mas assim, a reforma é uma ação, a mesa é uma peça. É uma ação que envolve pebolim, ping-pong, mesinha, mesa aqui. A ação
cada um é uma ação? Feliz da mesa pra mim é uma ação agora. A mesa era aumento de base de cliente para faturamento para ele. Ele foi discutido. O guarda-sol é o quê? Não, o guarda-sol estava junto no kit. Isso é uma ação de reforma de estabelecimentação estrutural. Reforma é ação. É uma ação. Guarda-sol e mesa não é ação, é objeto. Ô, Roberto, eu queria Ela colocar está sobre certo isso. na Eles fala. pontuaram uma Por isso que série ela diz de que itens. dizia, entre aspas, roubando no jogo. Você pode citar nessa sala de reunião 54 ações, sendo que aqui não tem 54 ações. Eu queria colocar sobre Roberto, isso. A ação é essa, reestruturar fisicamente, Isso. fazer um acordo operacional, Nós não sei o que, Tá, mas- contratar 8 funcionários, redimensionar o hotel. Então, mas na verdade isso era aumento de base, não era colocar cadeira só estrutura, era aumento de base, de faturamento para ele, que ele estava precisava de mais cadeiras, ele não tinha nem mas, Mel, dinheiro. na verdade, Área de A game. maneira que está Roberto. colocando, Então, que quer dizer você está assim, Mel, eu falando. olhei isso antes e DJ digo a você o fixo. seguinte, 54 que pode se resumir em 10. O nosso, a gente já deixou encaminhado As uma reuniões série com o de Sebrae. parcerias. Marcou reuniões O com Sebrae, o porque o que a Sebrae. gente fez? A gente deixou A gente foi. deixou Ele está parceria deixando que eles também. deixaram mais, se A gente acontecer, deixou também aconteceu. os cursos. Isso, do jeito que está formatado. A gente fez um balance aí, scorecard são pra ele itens, continuar. E vários desses a gente conseguiu já implementar, que era uma das condições do também. dossiê no mesmo dia. Já estão lá. De ontem para hoje, uma série de itens que tem aí, nós já estamos E as fazendo peças que a gente o já nosso entregou? empresário ganhar A gente dinheiro. também. E as peças que a gente já várias entregou coisas tem também? ali. Uma coisa assim, não estava no rosto, mas só vendo pela apresentação, o que eu consegui sentir é que assim, a equipe Sinergia foi muito aprendiz de imagem, de mostrar flyer, mostrar cardápio, mostrar marca nova, e eu acho que nós demos mais atenção a essa questão da atenção com o proprietário, de pensar na marca nova para gerar mais lucro para ele. Porque eles falaram, olha, a gente tenta vender alguma coisa, mas a gente não vende nada. A gente também fez isso. Aprendiz, muito desculpa, bem. você chamou de aprendiz, A gente aprendiz, foi você muito não está bem. entendendo o papel da comunicação. gente, Aprendiz que eu falei é de estar participando do programa Aprendiz. Isso que o Cláudio Forne passou para nós. desculpa. Aí, Eu acho peraí, que deixa eu o que eu acho é que terminar. você tá- Vocês se Deixa eu só preocuparam terminar. com a implementação e a gente fez uma consultoria. Aí, Desenvolveu o que uma a gente consultoria, fez- inclusive pensou Além de no fazer elo de E aí, gerenciamento além para disso, eles. Nós implementamos Vocês ficaram implementando. muito. Se você que for eram no os hostel hoje, principais eles já vão pontos lucrar do mais. dossiê Eles já pelos vão quais lucrando nós seremos mais. Na avaliados. tua análise. Nós, análise, nós no nosso, não, implementamos no seu de vocês. processos, Tua análise. Mas se eu tivesse analisado a organização, apresentação de vocês, tinha uma série de 70% do tempo parcerias. falando do passado. Eu nem entendi a 30%, apresentação de eu não sei o que vocês vocês. Eu nem fizeram. entendi o que vocês Não fizeram. ficou claro. O nosso é 100%. Essa é uma coisa que eu concordo com ele, na Não, apresentação. que é isso que eu tenho que Vocês perderam analisar. tanto tempo Eu em fazer o contabilizei o diagnóstico tempo. e falar de concorrência, e falar do que era, 7 para nos minutos, apresentar o que era. Esse é uma coisa que se vocês ficarem aqui, vou pegar no pé de vocês, porque não pode perder tanto tempo. Eu 7 quando vou numa minutos. apresentação de... Foram Cara, 7, vocês não deixam falar, vocês estão ansiosos. Eu estou falando a seu favor, então fica quieto, porque a hora que eu falar contra você é que você tem que falar. Concorda? Se eu estou falando a teu favor, é o melhor momento de você ficar quieto. Eu estou falando para vocês o seguinte, se eu vou numa apresentação de cliente, e a primeira coisa que eu digo na apresentação, e você está careca de saber isso como publicitário, nós vamos falar da gente 5 minutos, o resto vamos falar do negócio de vocês, calma. Então vocês gastaram muito tempo e não deu tempo de mostrar tudo que vocês fizeram. Do nosso ponto de vista, eles não agiram como agentes locais de inovação. Eles entraram com uma consultoria principalmente focada em dar um banho. Assim, a gente respeitou vocês na hora que vocês estavam falando, então o mínimo que vocês têm que fazer é parar de rir com essa cara de Então por que você sonso não fala e do ouvir o que a teu? gente tá Fala do falando. teu. Eu vou falar do meu e do jeito que vocês falaram do meu também. Eu O que comparei com... acontece? Fala do teu e você O compara com o deles meu. não foram mais uma consultoria de comunicação. A gente pegou, de fato, o conceito que nos foi passado através do briefing, dos consultores manual. e dos próprios especialistas do Sebrae, e fomos em loco. Aí vai falar, mas vocês deram muita ênfase à matriz, ao radar. Mas lógico, nosso papel ali, como agente local, era primeiro ir além. A gente fez um diagnóstico através do Ali e fez um diagnóstico nosso também, de forma informal, até para a gente poder trazer Etnográfica, coisas né? Pesquisa além etnográfica. do que o Ali Então é trouxe isso para a que o gente. Sebrae Por faz, um favor, deixa eu diagnóstico terminar. informal. A gente respeitou, agora você espera. Além disso, o que acontece? A gente implementou uma série de inovações, e inovações, tá aqui no Guia para Inovação, inovação é a partir do momento que elas são implementadas de fato, e nós implementamos uma série de inovação na parte processual, na parte organizacional. A gente teve a oportunidade de Bom, conversar. Guilherme, desculpa te interromper, mas assim, a tua apresentação eu já vi. O teu projeto está aqui. O que eu quero ver é a diferença entre os grupos.
existem diferenças e existem feridas grandes nas apresentações e no trabalho das duas equipes. Então vamos colocar os dedos nas feridas, né, de cada equipe. No caso de vocês, muitas do que vocês chamaram de alterações, intervenções estruturais, na verdade eram superficiais. A pintura da parede do banheiro, que foi realizada sobre a pintura anterior e que não vai durar, o tipo de tinta não é apropriado para aquele ambiente e que não vai durar 2 ou 3 lavagens, eu talvez tenha exagerado, 5 ou 6 semanas de lavagem sobre aquele material. No caso de vocês, há pouca atenção com itens estruturais que estão na cara de qualquer pessoa que olha. Nos quartos, por exemplo, há manchas de mofo e há evidentes coisas que podem ser melhoradas. Sim. Então a pergunta para vocês, por que vocês deixaram passar Então, isso? Por que as equipes de não vocês deixou passar. deixaram Eu falei para o passar? empresário, eu tenho uma verba e eu quero dizer onde eu gostaria de colocar, eu gostaria de saber de você, empresário, onde você colocaria esse dinheiro. Primeiro, o público dele é de 25 a 35 anos, vai estar mofado, não liga pro mofo. Ele falou, não, deixa eu terminar, isso foi palavras dele, não do mofo. Peraí. Não é isso. Com sofá rasgado, não é ele isso. prefere isso. Não é que ele Se prefere. você melhorar isso, não vai ter nenhum efeito. Não, mas não era prioridade para quem está falindo. É isso que ele quis dizer. De onde você fez essa pesquisa? Não, eu perguntei para ele, pro empresário. Ele te disse? Mas o papel de vocês é sensibilizar Não, o então, empresário. mas ele acha que sim. Agora eu entendi porque ele está falindo. Fica claro aqui é que quando a gente tenta achar as diferenças, é que a equipe Flecha agiu mais e pensou menos. A equipe Sinergia pensou mais e agiu menos. Sebrae pra gente. Da proposta do Sebrae era mais de consultor, mas a prova era exatamente o que vocês são capazes de realizar e implementar. Eu sei, mas a implementação nossa não é olho visto. Deixa eu terminar. Não, é convenção. Não, foram pessoas, Roberto. Não tem como certo. Vocês pensaram mais e agiram Isso, menos. deixa eu terminar. E por Mas isso... vocês também agiram, mas menos. Sim, mas entra na cabeça de pessoas. Também pensaram, mas agiram mais. Agora, o que é importante é que na apresentação, Flecha na apresentação desmereceu o muito que fizeram. E vocês valorizaram o pouco que fizeram. Então, ficava muito difícil para nós, e a razão disso está aqui hoje, vocês todos na mesa, é que ambos venceram. Agora, deixa eu perguntar, vamos fazer assim, vamos encerrar essa discussão sem fim, né? E vamos fazer assim, quem quiser de vocês três, não precisa ser o líder, façam uma pergunta para o outro. Façam uma pergunta para o Grupo Sinergia, e o Grupo Sinergia escolhe quem vai responder, tá bom? Que parte do direcionamento? Ok. Então, vocês estão prontos antes? Bom, levando em consideração que a gente acha que foi muito mais uma questão de comunicação do que realmente de inovações ali, queria saber o que vocês fizeram para aumentar a lucratividade e competitividade imediata nesse rosto. Eu te respondo. Uma campanha não só inteira, de reposicionamento da empresa, onde ele tem que se relançar, senão amanhã, hoje ele estaria fechado, se ele não tivesse isso. Competitividade, ele consegue com que ele tenha um estabelecimento que se oxigene todos os eventos de São Paulo que acontecem diariamente, se ele quiser fazer isso. E trocar todos os temas dele para que ele possa ter oxigenado para quem já foi voltar de novo e comentar, que é o boca a boca que eles têm muito forte. A lucratividade dele, a gente aumentou, dobrou o número de lugares onde ele pode receber pessoas para sentar e ir no estabelecimento dele. Tudo que eles falaram é questão de gasto, Que tá? gasto? Não é Que sustentável. gasto, Guilherme, com o que eu falei? Não é gasto. Que gasto? Tá falando que deu pra oxigenar. Cadê A gasto, questão é que Guilherme? eles quiseram resolver um problema Cadê o que gasto? não é de mix de marketing com comunicação apenas. Essa sensação que Não eu é sei quando eu vi a comunicação. apresentação. Para atingir esse Eles objetivo, Aí você não vai escolheram ter o que pessoal área do mix de investimento, marketing. de esforço, que eu acho, na nossa opinião, esse cliente não está nem apto a realizar agora. Esse cliente não. Sim, então eu Tem acho que ser de que reformas tão faltou densas. Você nem conhece o cliente. Sem conhecer o cliente. para ser autossustentável, para ser Não só isso. A autossustentável. equipe inteira se abraçando e falando que vai seguir e aprovou o plano. Gente, vocês fizeram realmente uma coisa motivacional, mas até aí garantir que isso vai retornar Tá em ali, ó. lucratividade. Guilherme, Deu todo o sabe qual a esquema que diferença fizeram. entre a Começar a fazer gente? várias É que a coisas gente tem um dessa, plano ele vai- e apresentou Nós um temos um plano, plano nós e também eles apresentamos validaram um o plano. Não, vocês apresentaram as empresas pontuais, não é sustentável ao longo do O tempo. que vocês vão fazer, a gente começou a fazer ontem. Ai, que Pois é, você fez um no pequeno programa, pedaço. parabéns, Guilherme. Só dar um exemplo aqui de lucratividade. Ó, sinceramente. Eu só queria dar um exemplo de lucratividade. Acho que vai Não, no programa é perfeito o que vocês fizeram. Para a consultoria não considero. Bom, ok. Agora, vocês perguntam para eles. Quais foram as ações que vocês conseguem
ficar tranquilos depois da consultoria que vocês forem embora, com que isso seja sustentável ao longo do tempo. Todas. Não, qual é? Perfeito, não Qual? pode O falar. que vocês deram de ferramenta para eles? Fora o Ali. Vamos lá. Fora o Ali, a gente criou uma série de parcerias para hoje mesmo eles já Eu falei estão realizando- ferramenta, eu não falei ação. Ferramenta? É. Você falou inovações. Eles têm Você não falou que tem ferramenta. Qual que é a sua pergunta? Qual é o plano? o plano? Qual é o plano As para o ideias, Ali? quer saber Não, ferramenta ou não, ideias? ferramenta para A que gente criou um vocês fiquem mecanismo de tranquilos depois de terem ido embora, Você tem um com que ele mecanismo, caminhasse Nos no próxima caminho. semana, eles vão rever todos os processos Quem disse? deles, junto O com... que você deixou Você para tem um ele? mecanismo. Vai deixar ele responder? Nós já temos agendados com todos os consultores específicos para cada área onde eles precisam desenvolver do Sebrae, tá? Como que acontece? O Ali, ele identifica determinadas coisas, a gente propôs outras para eles e, a partir daí, a gente indica um consultor para poder tratar de forma eficaz e vai sair de graça para eles toda a parte de treinamento, toda a parte organizacional, tá? Inclusive, implementando uma outra ferramenta, junto com o acompanhamento do consultor financeiro, que quinta-feira, às 3 E se horas, eu fosse vai estar empresário, lá eu já não sabia para onde eu pra vou. chegar, mas está tudo lá relacionado. É disso que eu tô vendo. Que Está ferramenta tudo você deixou para ser relacionado. sustentável que vocês fizeram? Parabéns, vocês fizeram, parabéns que a gente fez. Mas que você Não não tá posso. entendendo? Posso. Que tipo caso de dela, ferramenta vocês você deixou embora? não tinha Além do É Ali. porque a Além gente do não tem Ali. cronograma como de vocês, é isso? Não, a gente Não, criou não é uma isso, não é ferramenta. cronograma. A gente criou uma ferramenta. Maitê, Quem garante que ele vai seguir assim? Quem garante que ele vai aparecer? Maitê, Vocês choraram e falaram que iam continuar fazendo. Não é, criou tá uma tudo lá, não ferramenta gasta que dinheiro, A gente gente. deixou Ali tudo não é preparado. dinheiro. Desculpa. A diferença... Peraí. Porque além do Ali, o que você tem contra o Ali? Não, além Vocês do Ali. eram o Ali. Não, Vocês depois eram do Ali. depois, Não, depois, além do você das criou nossas mais, funções. parabéns. Mas se o Ali Não, não contempla foi isso, todas Roberto. as Não, coisas não foi isso, necessárias, Roberto. É e depois eles do fizeram tempo. todos os contatos com o Não, Sebrae, além do Ali, agendaram as reuniões com o Sebrae, Não, que eu tô cada querendo dizer- área, não, recursos essas humanos, pessoas, Isso tudo elas num precisam local de só, ajuda. para um empresário, porque eu sou, na hora que você reúne tudo isso, numa única ferramenta para o empresário, depois de um diagnóstico do Ali, não é que é além do Ali, depois é a mesma coisa, eu Depois, tenho as não é informações, além, depois. o que faço com elas depois? Tá claro. Chega, né? Temos Ai, que elementos. alívio. Esperando essa palavra. Temos chega. elementos. Ai, satisfeito ou aliviado? Bastante elementos. Nós vamos sair por 5 minutos. Vocês fiquem na sala. Calado, tô comportem-se. falando. Eu volto com o resultado de qual foi a equipe vencedora e qual equipe que vai ter que continuar na sala com a gente. Tá bom? Tá bom. Aguardem. Vamos lá. Muito bem. Resultado definido. Confesso a vocês, eu continuei ainda lá fora, agora na conversa com meus conselheiros, muito na dúvida. Porém, eu tive uma decisão unânime dos meus conselheiros e a conclusão foi de que, apesar de terem pontos positivos e negativos das duas equipes, uma equipe soube, na nossa visão e por motivos que vocês vão ouvir depois, fazer frente ou criar para nós um resultado mais próximo daquilo que a gente imaginava nessa prova e também a gente acha que se saiu melhor nessa sala em vários argumentos. E essa equipe pode ficar feliz porque passa a ser um dos 5 finalistas, os 3 da equipe Flash. Vamos falar, Walter, a tua decisão de indicar a equipe Flecha foi baseada em que argumento? Hoje, analisando inclusive o diálogo de vocês todos, ficou claro para nós que vocês tiveram uma dificuldade adicional que foi um empresário desmotivado, pronto para fechar, né? E isso fez com que vocês tomassem uma decisão, na minha opinião, que fez com que vocês perdessem, que foi o seguinte: vocês passaram a ouvir o que ele queria e basear as suas decisões no que o empresário queria. Vocês partiram para tentar ajudá-lo a existir, a sobreviver através de movimento de bar, de movimento de festa, de movimentos esses que não necessariamente signifiquem o que o dossiê e o que o Roberto pedia. O que, Renato?
eu acredito que vocês não souberam destacar os pontos mais importantes do trabalho brilhante que vocês construíram. E a outra equipe, que também construiu um trabalho brilhante, e por isso mereceu, e não só por isso mereceu vitória, soube destacar e qualificar melhor os destaques que eles conseguiram, inclusive defender o que foi apontado como problema no trabalho que eles fizeram. Então, por isso, essa decisão foi unânime. No somatório do trabalho realizado e do que aconteceu aqui na sala hoje, eu acredito que a equipe Flecha... Para mim, uma pergunta foi fundamental que eu fiz ao Renato Santos. E eu perguntei assim, quem das equipes foi mais ao encontro do Sebrae? Porque quando eles pegam e usam, ligam para lá, marcam o horário, recursos humanos, outra área, várias áreas do Sebrae. Então, eu queria mostrar nessa prova, olha, se você está com esta dor de barriga, você usa este remédio. Para mostrar para esse público lá fora que amanhã vão utilizar o serviço do Sebrae, do que o Sebrae é capaz. Agora vamos à recompensa. A recompensa de vocês vai ser muito legal, porque vocês vão ter uma feijoada com Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt, além de ser o grande ídolo, né, do basquete, está passando por um drama pessoal muito grande e ele de novo, demonstrando às pessoas. Eu estive na casa dele, onde vocês vão. Eu tive com ele e ele demonstra uma vontade de viver e uma capacidade de superação incríveis que ajudam a gente na vida. E essa feijoada vai ser preparada de novo para os meninos que foram na minha casa, lembram? Do Jorge Maia, do Opote, daquele camarão maravilhoso que nós comemos. Só que dessa vez o chefe do Opote vai lá na casa, junto com o Jorge Maia, que vocês lembram que ele é fantástico, ele é sócio do restaurante. Vocês agora vão sair, eu vou pedir a opinião dos meus conselheiros e eles vão fazer a última parte da sala para definir quem vai ser demitido. Obrigado. Bom, Mel, Júnior e Renata, Walter Longo, quem eu devo demitir? Se a gente fizer não uma foto, mas um filme dos três, em todas as edições e as tarefas anteriores deste aprendiz, o meu voto vai para a Renata. Eu acho que a Renata teve uma performance um pouquinho abaixo dos outros dois. Renato Santos. Eu acho que o Júnior, apesar da incrível competência que ele vem demonstrando, nessa tarefa ele manteve mais do mesmo. Ele continuou com o mesmo comportamento e essa foi uma tarefa que demandou mais desses aprendizes, o que eu acredito que as duas entregaram. Então, para ser coerente com essa visão, Roberto, meu conselho é que a demissão seja do Júnior nesse momento. Ou seja, vocês gostam de complicar minha vida, né? Como sempre. Francine, peça para eles entrarem, por favor. Vocês já podem voltar para a sala de reunião. Muito bem. Eu quero que vocês acionem claramente o instinto de sobrevivência. Mel, você foi líder dessa tarefa, você está inconformada com isso, tua cara um pouquinho já há muitos anos, com a nossa decisão, o problema é teu. Ninguém gosta de perder, mas quando eu dei o resultado, eu vi a tua cara, vi a cara dos três, mas a sua foi a mais nítida em termos de inconformismo. Qual dos dois você acha que eu devia contratar se você não estivesse presente? O que combina mais e que tem a ver com o teu perfil, inclusive de tudo isso que eu quero para mim, a Renata. Me surpreende, achei que você ia falar o Júnior. Trabalharam bem juntos. Eu também achei. Porque assim Ela mesma fala que a Renata é executora e que eu sou estratégia. Então... É estratégia, mas aí quando a gente esteve junto, Ju, existe algumas coisas de atitude que aí eu sou muito mais ser humano do que... eu consigo ler muito a Renata, assim, é uma transparência, ela é uma folha transparente, eu gosto muito disso, muito. Eu quero ouvir Júnior no aprendiz. Eu acho que eu sou um motivador. Então, por exemplo, nessa prova eu trabalhei do lado da Renata, eu sempre incentivando. A Renata também me incentivou na última prova, inclusive que foi reconhecida a minha ideia e ela me deu o prêmio pela terceira vez, que aí eu falo um pouco de performance. Qual foi essa prova? Minha até aqui. Falando da... A última, Itaipava. Foi da Itaipava, né? Da ideia a que ideia eu tive. Eu gosto muito. muito. Do estoque fui eu. Do consignado? Do patrocínio foi dele, do estoque fui eu. Não. Aquela ideia foi tua? Foi. De deixar os caras comprarem a cerveja para eu consumir mais. Essa ideia foi minha e você falou estoque 100% o nome. Quem foi a ideia do estoque? O estoque foi da Mel. Obrigada. Que foi sua, Ju. Não tem problema nenhum. Tá bom. Em relação a essa performance da Mel e esse incômodo que ela me trouxe nessa tarefa, o meu voto é para ela. Falta você, Renato.
O Jota é uma pessoa que realmente, eu até costumo falar que ele embala todas as ideias, ele faz uma embalagem da junção de todas as ideias e cria um contexto bacana, ele consegue vender. Só que às vezes eu acho ele muito estrategista e eu acho que às vezes essa embalagem toda acaba cegando a equipe, que qual que era o caminho certo a seguir, qual que é o direcionamento certo. Entre os dois eu prefiro trabalhar com a Mel do que trabalhar com o Jota, que eu acho que a gente consegue agregar muito mais. Eu queria fazer mais uma coisa diferente, para fazer justiça a vocês dois também. Eu sei o voto de cada um de vocês. Se vocês quiserem botar no pedaço de papel, pode escrever para mim, mantenho ou mudo para tal pessoa, se quiserem. Eu estou sentindo um complô aqui, viu, Roberto? Do quê? Eu estou sentindo porque eu não tinha esse feedback até agora. Eu não estou sentindo complô nenhum. Eu não tinha esse feedback até agora. Gente sincera falando. Nada, isso não tem nada a ver com complô. Me explica o complô. Não, eu tô achando, porque de repente vem um feedback negativo. Eu trabalhei com a Renata super bem, achei que motivei ela, inclusive, a gente se automotivou. As pessoas poderem ser. Falou dos meus defeitos, das minhas qualidades, eu falei da sua. Isso não é complô, isso são opiniões. Você quer dizer o quê? Que elas se Não, conversaram? todo mundo fala que eu sou resolveram? estratégico. Eu acho que eu tô sendo o mais transparente possível em todas as provas. Eu tive um conselheiro meu mantendo a sua recomendação e outro alterando a sua recomendação. Nessa sala. E eu vou concluir. Eu tenho três candidatos espetaculares. Gosto muito dos três candidatos, gosto muito dos três perfis. E hoje, quis o destino que, infelizmente, Júnior, teu estilo me incomoda um pouco, o teu jogo dentro do aprendiz. Você não precisava desse jogo. Eu estou incomodado com o teu excesso de estratégia para o aprendiz. Hoje, inclusive mudando a opinião de um conselheiro que não tinha votado em você, que agora quer que eu tire você, unanimemente nós decidimos que você está demitido. É muito fera, você é um dos meus grandes favoritos. Espero que a gente tenha uma porta aberta daqui pra frente. Super. Para conversar e eu continuo a minha admiração por você. Porta total aberta para você. Claro, você é um cara que eu dúvida. quero um dia, mas nesse jogo Tá bom. não prevaleceu a estratégia de jogar, entendeu? E hoje a coisa teve que acontecer assim. Tá bom, só tenho a agradecer. Imagina. Obrigado pela Boa oportunidade. sorte. Obrigado. Falamos por aí. Tá bom. Meninas, voltem pro hotel. Agradeço muito também, muito. Vamos ver. Vocês estão nos 5 finalistas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fiz questão de dar a oportunidade. Eu sabia que você não ia mudar. E eu quis questão de ter esse carimbo, essa chancela do Walter em relação... eu estou confessando isso ao Brasil inteiro. Você mudou a sua opinião. Você tinha votado na Renata. Pelo perfil geral, apesar de considerá-la muito boa. E no final, de começar a alegar complô, no final já era um desespero. Já era desespero. Não é possível que ele veio trazer complô na opinião de duas participantes que nem se falaram. Mesmo antes. que ele ache que tinha complô, é patético fazer isso neste momento. Né? Estão preparados para as últimas 5 tarefas que vão definir o aprendiz? Eu espero que o coração esteja. Tá funilando. Tá emocionante. Tá ficando cada vez mais difícil, mas Vamos para frente? vamos lá.